Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. As narrativas bíblicas sobre a vida de Pedro, sobre o que Deus fez através dessa vida, são simplesmente maravilhosas, inspiradoras, e nós podemos passar a noite toda aqui meditando, pensando, desde a chamada de Pedro até o fim da sua vida, o quanto Deus usou essa vida preciosa que hoje, até hoje, nos inspira. Então, eu queria convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias agora, em João capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, é o último capítulo do Evangelho de João. Bem fácil de encontrar. O Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, último Evangelho, capítulo 21, último capítulo. Enquanto os irmãos estão aí abrindo a palavra, localizando João 21, temos a boa, ótima notícia para a igreja toda, que a irmã Lúcia passou pela cirurgia essa semana, hoje já teve alta e já está em casa, e damos graças a Deus. Agora agradecemos a Deus por Deus ter cuidado dela, dos médicos, e porque tudo correu tão bem com a saúde da irmã Lúcia. Então pedimos, agora nós agradecemos, nós louvamos a Deus, irmã Lúcia, junto com a irmã, por aquele cuidado todo que Deus teve com a irmã nesta semana. Graças a Deus por isso. O texto diz assim, irmãos, João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Aqui são aqueles 40 dias antes de ascender aos céus, que Jesus ainda ficou aqui na terra. E aqui é um desses momentos. O João está narrando aqui um acontecimento durante aqueles 40 dias, esse encontro aqui no mar de Tiberíades. E diz assim o versículo que segue. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com vocês. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Vamos parar aqui só nessa palavra de Pedro. Quando Jesus, horas antes de morrer na cruz, começou a anunciar aos discípulos, os apóstolos que andavam com ele, que ele ia morrer, que ele seria crucificado, Pedro disse claramente, eu vou morrer contigo. Eu vou até a morte contigo. E Jesus vira-se para Pedro, os irmãos estão lembrados do texto, né? Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás, Pedro. E parece que Pedro não entendeu, ele só foi entender depois que o galo cantou lá as 3 vezes. Então ele faz essa declaração para Jesus, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita, e agora Jesus está ainda aqui, nesse mundo, antes de ascender aos céus. E aquele Pedro corajoso, que falou tão bonito lá atrás, dias antes de Jesus ser crucificado, agora diz, vou pescar. Que transformação, que mudança na vida de Pedro, na fala de Pedro, irmãos. E como ele era um líder, não é? Os outros os disseram, nós vamos com você. Por que eu estou destacando essas 2 falas de Pedro agora aqui, irmãos? Eu vou contigo até a morte. Ele diz para Jesus antes da cruz. E agora ele diz, vou pescar. Não deu certo essa mensagem, esse Jesus que veio, não aconteceu o que a gente esperava.
vou pescar. Por que eu estou destacando, irmãos? Para dizer aos irmãos, dizer ao meu coração também, como nós somos parecidos com Pedro, né? Como nós oscilamos no nosso relacionamento com Deus, né? Num culto, num congresso, num momento especial, fazemos declarações bonitas para Deus, que vamos mudar, que vamos melhorar, que queremos acertar, que queremos ser mais usados por Ele. E daqui a pouco, passado alguns dias, passado pouco tempo, mudando para os Estados Unidos, não é? Deixamos de fazer aquilo que falamos lá atrás. Esquecemos daquela nossa confissão de fé lá atrás, quando prometemos sermos fiéis a Jesus. Como oscilamos, iguais a Pedro. Mas, irmãos, vamos ver no texto que assim como Jesus teve misericórdia de Pedro, Ele também tem muita misericórdia de nós. E o texto continua então. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Verso 5, ele lhes perguntou: filhos, vocês têm aí algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. Diante de uma palavra de Jesus, eles agora não conseguem tirar do mar a rede pela quantidade de peixe que havia. Mais uma lição para nossa vida, irmãos, para a nossa igreja, para cada um de nós. Sem Jesus, nós não somos nada. Pescaram aquela noite inteira. Eram pescadores experientes, conheciam as marés ali, sabiam onde encontrar peixe. Não pegaram nada. Agora, com Jesus, uma palavra de Jesus, pela manhã, não é a hora mais propícia para a pescaria, a hora mais propícia é à noite, não pegaram nada. Mas agora, com Jesus, a pescaria é fantástica, é tanto peixe que eles não conseguem recolher a rede. Não conseguem. Então, a lição que fica, irmão, para você e para mim, enquanto nós estivermos fazendo as coisas na nossa vida particular, no nosso negócio, inclusive na igreja, na nossa força, na nossa inteligência, nos nossos planos, com as nossas ideias, deixando Jesus de lado, nós vamos, com certeza, nós vamos fracassar. Nós precisamos de Jesus. Nós só temos abundância de perdão, abundância da graça de Deus, a abundância de testemunho, se nós estivermos com Jesus. Aí a pesca é maravilhosa. Ganharmos almas só com Jesus presente em nossas vidas. Sem Ele, nada somos, nada somos. Quem sabe a partir de hoje, a partir da leitura desse texto, irmão, você precisa ouvir mais a voz de Deus, eu preciso ouvir mais a voz de Deus. Lançar a rede para o lado direito do barco, e não em outros lugares, onde estamos lançando nossa saúde, nosso dinheiro, nossa força, nossa inteligência, onde você está investindo tudo isso que Deus tem dado para você. Está investindo do lado direito do barco, está vendo resultados? Pense nisso.
Jesus está aprovando, Jesus está junto, você sente a presença de Jesus. E então, aprendamos essa outra lição, irmãos. Sem Jesus, nós não somos nada. Quase não conseguiam recolher, tal era a quantidade de peixes. Verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João no caso, disse para Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. A abundância. Com Jesus nós temos a abundância. Não necessariamente, irmãos, de bens materiais. O que nós mais carecemos, é da presença de Jesus na nossa vida, da presença de Jesus na nossa casa. Vocês viram, enquanto eles estão sozinhos, de noite, no barco, é um fracasso. Agora, ali na praia, abundância, por causa da presença de Jesus. Então, não busque coisas materiais abundantemente. Tudo isso fica, tudo isso vai passar. Procure abundantemente a presença de Jesus, o estar com Jesus. Eles tomam uma refeição juntos. Refeição na cultura judaica era a maior prova de comunhão, de amizade entre as pessoas. Amizade com Jesus, meus irmãos. Presença de Jesus conosco, não é? na praia da nossa vida. Que Ele nos ajude com isso. E aí nós temos depois, continuando, aquele diálogo entre Pedro e Jesus. Disse-lhe Jesus, depois de perguntar 3 vezes para Pedro se Pedro o amava, Pedro responde as 3 vezes que amava Jesus. Por quê? O galo cantou 3 vezes. Lembram? E lembrando Pedro que ele ia negar. Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Agora Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o amava. Então Pedro confessa que ama a Jesus. Aí você lê aí no último versículo, versículo de número 18. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá a mão para que outra pessoa o vista. E levará você onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria passar. Uma palavra profética de Jesus sobre o final da vida de Pedro. E só o final da vida de Pedro, o martírio que Pedro passou por causa do nome de Jesus, também dá um outro estudo de mais 40 minutos, mais 1 hora, o quanto Pedro sofreu também por causa do nome de Jesus. Jesus não podia ir para o céu, irmãos. Não podia ascender aos céus sem consertar aquela situação com Pedro.
Pedro, lá no pátio da casa de Caifás, havia negado Jesus. Não conheço esse homem. Nunca vi esse homem. 3 vezes. E dali eles não falam mais. Jesus vai para a cruz. E essa situação não podia ficar assim. Deus tinha uma obra a fazer quando Jesus ascendesse aos céus, através da vida de Pedro. E essa obra foi concretizada. Essa obra foi realizada. Então eu deixo como dever de casa para vocês, continuando pensando sobre Pedro, o livro de Atos, capítulo 2. Quando Pedro prega, primeira mensagem que ele prega depois desse encontro com Jesus lá na praia. E o texto bíblico nos diz então, não é, que mais de 3.000 pessoas, Atos 2, 41, aceitam Jesus como Salvador. Meus irmãos, é a maravilha de Deus, como é que Deus faz, o que Deus pode fazer, o que Deus tem poder para fazer. O que Deus deseja que você experimente na sua vida, que eu experimente, depois de estarmos com Ele, depois de passarmos a obedecê-lo, depois de sermos quebrantados. Aquele dia lá, depois que Pedro ouviu o galo cantar, o texto bíblico diz que ele chorou amargamente, porque se lembrou das palavras de Jesus. Teve uma experiência de quebrantamento. E agora aqui em João 21, essa parte final, Pedro também diz: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então, meu irmão, Ele sabe todas as coisas sobre sua vida, sobre a minha vida, e só depende de nós buscarmos Ele, para Ele nos usar na sua obra de maneira abundante. 3.000 decisões a partir da pregação de Pedro naquele dia. Meus irmãos, quando falta a gente arrumar, consertar alguma coisa na nossa vida, nós ficamos muito tempo ouvindo o galo cantar. Entenderam a ideia? Ficamos ouvindo o galo cantar, enquanto não consertamos. Quando ele chora, agora ele se encontra com Jesus e agora ele conserta as coisas. Você está ouvindo o galo cantar. Aqui uma forma poética, de uma forma ilustrativa. Esse galo cantar é algo aí que fala a sua mente, toca no seu coração. Já há algum tempo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E você precisa acertar isso com Deus. Você sabe o que é, qual é o canto do galo na sua vida, que você precisa acertar para você ser usado grandemente por Deus. Era para Jesus não procurar mais Pedro. Depois do que ele falou lá na casa de Caifás, e era para Jesus ter abandonado Pedro. Não, mas o amor de Deus para com Pedro, para conosco, é algo fantástico e está à nossa disposição. Podemos experimentá-lo. E deixe-me terminar com um pensamento, irmão, minha irmã. Se você entendesse bastante de arte, olhasse um quadro e soubesse que era original, soubesse quem pintou aquele quadro, você entendesse muito de obras de arte e você encontrasse, digamos, num lixão aqui perto, num lixão de Nova York,
um quadro de Picasso. Você bateria o olho naquele quadro e veria, é um quadro original, é uma obra de Picasso. Tiraria do lixo imediatamente, limparia, cuidaria e colocaria em exposição aquela obra-prima que você encontrou, daquele autor, daquele pintor famoso. Não era isso que você faria? Não era assim que você agiria? Então trataria como uma obra de arte maravilhosa. Irmãos, Deus fez exatamente isso com você e comigo. Quando Ele nos encontrou, perdidos no lixo do pecado, abandonados, foi isso que Ele fez. Ele nos tirou de lá, através da morte de Jesus Cristo na cruz, e nos restaurou. Porque você sabe, quando você lê Gênesis, o homem criação, é a coroa da criação, né? O melhor que Deus criou. Mas essa obra de arte de Deus foi rasgada, foi maculada, foi por Satanás, pelo pecado. Mas hoje, pela graça de Deus, pela cruz de Jesus Cristo, nós podemos sentir o seu amor, o quanto Ele nos valoriza, né? Satanás espalhou, irmãos, sobre nossas cabeças o pecado, destruição, a sujeira do pecado. Aí Deus vem com Jesus e espalha sobre nossas cabeças o seu amor para conosco. Exatamente como Ele fez com Pedro. E como Ele usou Pedro, como Ele abençoou Pedro, né? Ele quer usar você. Quer usar todos os membros da nossa igreja, quer usar você que está participando desse culto conosco. Deus quer fazer isso. O apóstolo Paulo diz claramente, nós somos cooperadores de Deus. Então eu vou deixar com você 2 deveres de casa, para você meditar a parte. Hoje nós só demos essa introdução aqui na vida de Pedro, que nos convida a meditar e chegarmos mais perto de Deus. Leia, não der hoje, até domingo, Atos capítulo 2. E veja como Deus usa Pedro ali naquela ocasião, tá bem? Depois você vira algumas páginas na frente. E eu convido você para que leia Atos capítulo 12. E veja o que Deus faz na vida de Pedro. Ele não tinha restaurado Pedro, ele não tinha chamado Pedro por nada. Ele tinha uma obra maravilhosa para fazer através da vida dele, como tem para fazer através da sua vida também. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos restaure, que Deus manifeste o seu poder, a sua graça na nossa vida, na vida de cada membro de nossa igreja. Porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus de Pedro também. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos orar então. Deus amado, como faz bem ao nosso coração a Tua palavra. Senhor Deus, Tu nos recolhes, Tu nos encontraste, ó Deus, no pecado, longe de Ti, o Teu amor nos alcançou. Tua palavra diz que Tu nos recolheste com cordas de amor para junto de Ti, Senhor Deus. Que maravilha isso! Graças a Deus por isso. Muito obrigado. E agora, Senhor Deus, nós queremos ter intimidade contigo, queremos a Tua presença, porque sem a Tua presença não somos nada, não conseguimos fazer nada, exatamente como aqueles apóstolos ali aquela noite.
não conseguiram nada. Queremos a tua presença e queremos fazer aquela obra que tu tens para cada membro da nossa igreja, para cada pessoa que está participando deste culto essa noite. Tu tens algo em especial a fazer nessa vida. Pai, que possamos permitir que tu faças essa obra. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.